bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje o estudo está a cargo da Solange, que vai falar sobre a vida após a morte. Mas antes disso, nós vamos fazer uma página do livro Vinha de Luz, para o Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 75, Esperança. Está no Evangelho de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aí Emmanuel faz as seguintes considerações. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inexplicáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e discerna as visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são propósito da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes de seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. Levantemos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Emmanuel faz um convite sincero, para que a gente se atente à esperança de sermos melhores, por mais que a gente passe por tormentos, atribulações, em caminhos de desesperos, a esperança, há sempre uma luz de esperança a nos guiar para essa transformação. É isso que ele coloca aqui. Levantemos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança. E nós temos com muita alegria a doutrina espírita nos oferecendo um bálsamo de luz para que a gente possa caminhar frente às nossas dores, frente às nossas dificuldades. A luz está sempre ali nos mostrando um caminho a se seguir. Errou, levanta e prossegue. Está difícil? Tenha fé que vai melhorar. Essa é a luz da esperança que Emmanuel nos coloca e que é para a gente não se abala, não se abale. E hoje as irmãs vão falar tanto disso, vida após a morte, é justamente isso, recomeço, não se aflige, Justamente vamos usar o que Haroldo Dutra falou para a gente da nossa bússola, nosso norte,
que é a fé, uma fé ativa, fé com obras. Então tenhamos esperança de que tudo vai correr conforme a gente planejou, conforme a gente almeja, né? Tem horas que a gente dá umas entorpadas, porque nós temos o livre-arbítrio, a gente tem dificuldade de usar o livre-arbítrio. Mas essa esperança é sempre um caminho norte, e eu sempre coloco que é fundamentada as obras do Evangelho do Cristo. Aí sim nós vamos buscar respostas para aquilo que tanto nos atormenta, que tanto nos aflige. Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, nessa manhã, estudando mais um pouco da doutrina espírita, semeando essas palavras do Evangelho, para que a gente possa internalizar em nossos corações e colocarmos em prática diária, no convívio com a família, no convívio com o próximo e no convívio conosco. Envolve, Senhor, aqueles que estão presentes aqui hoje e aqueles que estão também nas redes sociais, nos acompanhando, envolvendo todas as famílias, envolvendo a comunidade. Envolve também aos espíritos amigos que estão passando por necessidades, dificuldades neste período de desafio. Pedimos amparo e proteção a todos que estão necessitando nesse momento de uma palavra amiga, de forças para continuar o seu caminho. Que o Senhor os abençoe os propósitos da manhã de hoje, que os mentores espirituais possam iluminar nossa irmã que irá desenvolver o estudo de hoje e que possamos recolher essas reflexões para colocarmos em prática no mundo lá fora, contribuindo para o processo de regeneração. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos passar então para a Solange, que ela vai falar sobre a vida após a morte. Bom dia a todos, que Deus, na sua misericórdia infinita, nos abençoe, nos ampare e que tenhamos uma boa semana, uma boa manhã de reflexões em torno desse assunto e uma boa semana de estudo e prática do Evangelho de Jesus. Este é um poema de Cassimiro Cunha que está registrado no livro Cartas do Evangelho e Outros Poemas. E diz assim: Estás, amigo, na terra, em trânsito para a luz. És o romeiro das dores, buscando o amor de Jesus. Cercado de desenganos, de penas e de aflições, és hóspede transitório na terra das provações. Lembra, portanto, a lição do Evangelho do Senhor. A porta da salvação é a porta estreita da dor. Já pensaste quem passa numa porta assim estreita precisa levar consigo uma leveza perfeita? Todo aquele que caminha chega ao termo da viagem, da terra cheia de sombras, não leves muita bagagem. Muita ansiedade do mundo, desejo, orgulho, paixão podem fazer muito peso em torno do teu coração. Mas a humildade, a esperança, a doce luz da bondade são forças que te levantam da senda da iniquidade. Com tais virtudes na vida, há de seguir com leveza, passando o estreito caminho que abre os mundos da beleza. Considera toda a posse de posição desigual como um meio de conquista da posse espiritual. Todo apego que não seja o apego do afeto, irmão, é uma algema dolorosa no instante da transição. Recorda sempre que um dia
voltarás à luz do além e subirás na medida de tuas ações no bem. Prepara-te desde agora para a vinda da outra luz, onde te aguarda o carinho das mãos ternas de Jesus. Com esse poema, Cassimiro Cunha vem nos lembrar dos objetivos nobres da nossa encarnação na Terra. Nós vamos estudar nesta manhã algumas questões que são para nós bastante importantes. Quem somos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? O que acontecerá conosco após a morte do corpo? Então nós veremos hoje a visão espírita desse momento importante da alma na Terra. São muitos os grupos que estudam e falam do tema. Porém, hoje veremos a visão espírita, como o Espiritismo, essa obra consoladora, esclarecedora e tão cheia de esperança, vem nos falar desse momento, que no fundo é um momento difícil para todos nós, porque nós já trazemos conosco a cultura do medo pela morte. Segundo alguns estudiosos nos dizem que no fundo de todos os nossos medos está o medo maior, que é o medo da morte. Esse medo da morte, ele tem a sua ressonância na cultura que nós viemos já trazendo de longas datas, de muitas encarnações, de muitas desencarnações, de muitas mortes no corpo físico de várias formas, e isso vai trazendo uma bagagem inconsciente para o ser. Então hoje nós vamos nós vamos tendo esse sentimento de medo com relação a essa cultura, porque muitos irmãos ainda não sabem exatamente o que acontece após a morte. O que acontece? Existem relatos, né, na ciência, que é, por exemplo, o EQM, né, que é a experiência de quase morte, e muitos relatos, tem muitos textos, livros, que a gente pode consultar na internet, e nós vamos ver várias experiências de pessoas que tiveram os seus órgãos paralisados por até 4, 5, 10, 15 minutos e conseguiram voltar à vida através da reanimação. E eles contam a experiência desses momentos que eles estavam lá. E aí eles se veem fora do corpo, ligados ao corpo, eles percebem o que estão falando, mas não conseguem se comunicar, e ele conta essas experiências. E nós, no Espiritismo, nós estudamos todo esse assunto, como que é, o que acontece conosco. Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos encarnados, né? Existem 3 coisas que estão em nós, né? Que é o corpo físico, que é o que nós vemos. Temos o corpo espiritual, que é um corpo fluídico, um corpo mais sutil, que nós não vemos na visão normal, e nós que somos o espírito imortal, que somos uma luz, uma fagulha, que não sabemos exatamente, mas que os espíritos nos contam que é como uma comparação, um facho de luz. Mas nós estamos revestidos pelo perispírito. Então, quando nós deixamos o corpo físico, nós nos vemos com todas as características da encarnação atual. Daí a dificuldade de alguns espíritos, ao desencarnarem, se reconhecerem desencarnados. E nesse processo existem momentos, fase muito importante. Nós vamos passando, porque a morte é a cessação, é um fenômeno biológico. Com a cessação
da vida física. Então, nós vamos passando gradativamente, quando entramos no processo, pela paralisação dos órgãos, que vão até chegar ao limite, onde não mais é possível a vida naquele corpo. Então, o espírito abandona esse corpo. E aí nós vamos encontrar na literatura espírita diversos casos e contos das muitas desencarnações. Allan Kardec, à época, ele fundou a Associação Parisiense de Estudos Espíritas e, através da observação dos espíritos que ali se comunicavam, ele foi fazendo uma organização de como que é esse momento. E aí está aqui nas obras. Mas o que está aqui é efeito da observação, porque ele via que algumas pessoas tinham tido um tempo maior do que outros na morte biológica, na desencarnação e na perturbação, que são momentos diferentes do espírito ao desencarnar. Então, cessou a vida física, o espírito abandona o corpo. Houve a morte física, mas não quer dizer que tenha havido o desencarne. O desencarne acontece quando o espírito se liberta dos liames que o prende ao corpo. Que liame é isso? O espírito, ao reencarnar, o perispírito vai se unindo ao corpo, célula a célula. Então, esse fluido que é espiritual, ele passa a fazer parte de todo o corpo orgânico. Na medida que nós vamos desencarnando, esse fluido vai se afastando, vai se desgarrando desse corpo, vai se libertando desse corpo. Esse processo é a desencarnação. Então, muitos de nós podemos morrer fisicamente sem desencarnar. E a literatura espírita traz histórias de muitos espíritos, na revista espírita, nas obras compiladas através da mediunidade do Chico Xavier. São muitos fatos e relatos de espíritos que demoraram muito para desencarnar, outros desencarnaram rapidamente. Então, nós vamos ver no livro dos Espíritos por que isso acontece, né? E também um outro processo, que é o processo da perturbação espiritual. Então, imaginemos que nós estamos dormindo e alguém chega e nos dá um susto assim de repente. E a gente acorda, não dá a impressão assim de uma conturbação, por um momento você não entende muito bem onde você está, o que está fazendo, até que a ideia vai se voltando novamente. É mais ou menos esse o processo da perturbação. O espírito desencarna, entra nesse processo de perturbação, que ele vai gradativamente tomando contato com a sua realidade atual. Também nesse estágio, nós vamos ver nas obras que depende muito de uma para outra pessoa, de um para outro espírito, né? Então, no livro dos Espíritos, Allan Kardec estuda esse fato no livro 2, capítulo 3, separação da alma e do corpo. E eles perguntam assim, a Kardec pergunta aos espíritos assim: a separação se dá instantaneamente por busca-transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos dizem: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que se restitui subitamente à liberdade. Então, nada é de repente. Morreu o corpo e o espírito. Depende do tipo de desencarne,
depende da situação do espírito, depende de uma série de coisas. Então, por exemplo, a morte violenta, né? Sofreu um acidente e faleceu naquele momento. Vai ser diferente de uma pessoa que atingiu um estágio de velhice, foi tendo a perda gradativamente das forças físicas, ou então entrou num processo de doença que também foi minando gradativamente as suas forças. Então, isso também vai trazer diferença. Vai depender também de como a pessoa ela é apegada ou não aos bens materiais. Então, são muitas as nuances que existem nesse momento do desencarne. E esse tema, ele é vastíssimo. A obra espírita traz uma quantidade imensa de fatos, de relatos, de notas de estudo. De forma alguma, nós temos a intenção de falar de tudo isso. É impossível até, mas nós sugerimos que se faça a leitura dessa parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver no livro Céu e Inferno, na primeira parte também, tem um estudo que se chama O Passamento, também excepcional aquele estudo, para que possamos compreender de forma mais profunda esse tema. Por que é importante falar disso? A gente fala pouco disso, né? Tem até um amigo para mim que falou, a gente fala pouco de morte, né? E é verdade, mas por quê? Nós falamos pouco porque nós mesmos não gostamos muito de falar desse assunto. Às vezes a gente começa a falar sobre morte, desencarnação, as pessoas dizem, esse assunto aí eu não gosto de falar, não. Então existe um mito em torno desse assunto, né? E, na verdade, não deveria ser assim. Herculano Pires, ele tem um livro que se chama Educação para a Morte. E ele nos diz o seguinte, que nas escolas deveria ter esse ensino. As pessoas deveriam aprender como que elas fazem, o que acontece, qual que é o objetivo, para que a gente falasse mais do tema. Na medida que a gente vai lendo, vai estudando, vai tomando conhecimento, esse assunto vai perdendo esse mito. Porque nós tínhamos aquela ideia de céu, inferno, purgatório, até isso já mudou. Até isso já não existe mais, né? A gente vê aí que o limbo, por exemplo, que era onde iam as crianças que haviam desencarnado em eternidade, que não haviam sido batizados e que ia para esse local, não existe mais. Por quê? Porque foi desde o Papa João Paulo XVI, Bento XVI, já houve uma mudança nisso, com estudos já feitos por João Paulo II, de que esse limbo representava uma injustiça de Deus diante da humanidade. Então foi retirado, não existe mais. Por quê? Porque é assim mesmo, o conhecimento ele vai sofrendo alteração, faz parte. É o progresso das ideias, é o progresso moral que vai engendrando novos conhecimentos e que vem somando. O próprio Kardec disse isso no Livro dos Espíritos, na obra espírita, né? De que o espiritismo tem um caráter progressivo. E se em algum momento a ciência provasse que o espiritismo estivesse errado, ali ele deveria se modificar. Então veja, né? É importante isso. Infelizmente, até agora, tudo que nós estudamos nas obras espíritas, a ciência tem comprovado. Porque quando a gente pega as experiências, por exemplo, de EQM, nós vamos ver que está tudo aqui na obra espírita, escrita lá em 1857. Então, até o momento, está tudo certo. Mas o que acontece? As ideias progredem. E a igreja também progrediu nisso. Progrediu em relação à ideia do céu, à ideia do inferno. Então, é preciso que a gente vá se atualizando também, para que esses conhecimentos vão somando no nosso íntimo, na nossa mente, e a gente vai modificando o nosso psiquismo em torno desses assuntos. Daí é muito importante. Mas nesse estudo, Kardec diz o seguinte:
ele se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então veja, até o desprendimento, até o desencarne é relativo a cada um, porque cada um de nós temos as nossas características. Por isso ele vai ser mais lento em uns, mais rápido em outros, né? Às vezes duram horas, meses, anos. Então, quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe será a separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação de pensamento operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo. Então, a importância de nós buscarmos a nossa reforma íntima. A reforma íntima que nós fazemos hoje, ela não será importante não só na vida espiritual, como nós vamos nos conduzir no mundo dos espíritos, o que vai acontecer conosco, o que nós vamos fazer, como que nós vamos... Não é só isso, é também no momento da transição. Esse momento da transição, ele tem influência, ele sofre muita influência do estilo de vida que nós vivemos. Se nós estamos muito apegados à matéria, nós teremos algumas dificuldades para desencarnar. Na 159 ele diz assim, olha, ele pergunta, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Ele diz, depende. Se praticaste o mal com o desejo de fazer, no primeiro momento se sentirá envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Então veja como que o estado moral vai influenciar na nossa vida futura. E isso não é novidade que o Espiritismo traz, porque isso está escrito desde o Antigo Testamento. E Jesus que veio para trazer as boas novas do Evangelho, continua nos falando da vida futura, da importância da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, do perdão. Então são virtudes que, ao serem desenvolvidas no nosso ser, elas vão nos auxiliar nesse momento importante da transição e da nossa vida no mundo espiritual. Kardec nos diz que quanto mais apegado às coisas da matéria, mais difícil se torna a nossa vida no mundo espiritual. Então é preciso que busquemos aí essa solução. Sobre a perturbação espiritual, ele pergunta na questão 165, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Porque nós espíritas, nós nos julgamos assim, numa condição boa. Por quê? Porque nós temos muito conhecimento. A quem muito foi dado, muito será pedido, não podemos esquecer. Mas o Espiritismo nos traz muito conhecimento acerca desse assunto. E às vezes nós podemos pensar que por ser espírita nós receberemos algo a mais, será mais fácil para nós. E Kardec também teve essa preocupação de perguntar isso para os espíritos, né? Se o conhecimento do espiritismo, se ele exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. E ele responde o seguinte: influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Então, temos uma vantagem que é a vantagem do conhecimento. Mas olha o que os espíritos dizem. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. O que isso quer dizer?
que tem muitas pessoas que não são espíritas e que passarão pela perturbação de uma forma muito mais tranquila de que muito nós espíritas, que somos espíritas, né? Então, a duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares de acordo com os caracteres do indivíduo e principalmente com o gênero de morte. Então, a perturbação é isso, ela sofre influência do gênero de morte, da forma como nós vivemos aqui na Terra, né? Do conhecimento que possuímos, das coisas que fazemos. No livro Consolador, foi perguntado a Emmanuel é possível que os espiritistas venham sofrer perturbação depois da morte? É possível? Aí o que Emmanuel diz? Olha, a morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade do amor dos que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Então, Emmanuel vem novamente trazendo a mesma notícia que está lá no Livro dos Espíritos, né? Que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá a quem muito foi dado. Então, não possamos, que a gente não fique pensando que por ser espírita nós receberemos algum benefício a mais. É a consciência reta, é o caminho do bem, né? Nós temos aqui uma mensagem que foi recebida no grupo Meimei em 1858. Ela foi psicografada pelo médium Geraldo Benício e nessa reunião havia muitas pessoas, algumas pessoas ali, entre eles o Chico Xavier, Arnaldo Rocha, Enio Santos, Chico Xavier presente. Quem recebeu a mensagem foi o médium Geraldo Benício Rocha. E ele é uma mensagem de Manuel Silva Pinto. O ano 1958. Eu coloquei 1800, né? Desculpa, é isso mesmo. Essa reunião aconteceu no dia 27 de fevereiro de 1958. Tá bom? E ele começa dizendo, Manuel Silva Pinto, que é o espírito, né, um professor, ele diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A morte surpreendeu. É sempre uma surpresa a morte. Porque eu ouvi uma vez de um médico, André Luiz, que veio fazer palestra aqui no centro, ele diz assim, gente, eu sou médico, já vi vários pacientes desencarnando, mas eu posso garantir, nenhum deles sabia que ia desencarnar naquele momento. E ele nos fala que a morte é como um desmaio. Quem já desmaiou sabe qual que é essa situação. Eu já desmaiei. Você está conversando, normalmente, de repente você desmaia. Você não sei. Aqueles, eu vou desmaiar. Fica tranquilo, não vai. O desmaio, ele acontece assim, de repente. Eu tive uma crise por alergia de pirona, a pressão baixou muito e eu desmaiei. Então eu sei o que é desmaiar. E ele nos diz que a morte é assim também. Mas aquela pessoa que já vem doente, né, já passando por uma certa dificuldade, já vê chegar o fim, mesmo assim, ela pode saber que não, provavelmente eu estou caminhando para o fim, mas o momento exato ela não sabe, ela não tem consciência do momento exato. Então a morte surpreendeu-me, surpreende a todos nós, que a gente não vai saber exatamente, nós vamos saber depois, né? Depois. Uma certa vez eu ouvi aqui do engenheiro Flores, ele dizendo o seguinte, ele estava na CSN e sofreu um acidente. Dentro da CSN, ia para uma área para outra, sofreu um acidente. Aí bateu o carro e teve um desmaio.
Quando ele recobrou do desmaio, tinham já as pessoas atendendo. A primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: eu desencarnei? Aí a pessoa disse: não. Eu falei: então tá bom. Aí ele nos aconselhou a fazer isso. Se você tiver dúvida, pergunte a quem tiver o seu lado: eu desencarnei? A pessoa vai te falar se sim ou não, né? Então, e é assim mesmo que acontece. E ele desencarnou, então, surpreso, porque ele era moço ainda, pai, tinha filhos, tinha sonhos para esses filhos, queriam ver esses filhos formados. Ele, que era o professor, era o sonho dele ver o filho formado. Todos nós queremos ver os nossos filhos trabalhando, né? Já assim, prontos para a vida, né? Independentes para poder viver, levar sua vida. Mas só que ele foi surpreendido pela morte. E ele diz o seguinte, que somado a essa surpresa, ainda tinha também a questão que ele não sabia explicar. Ele via os filhos chorando, a esposa chorando, e ele não entendia por que eles estavam chorando. Ele falava com essas pessoas, perguntava, mas elas não ouviam, elas não sabiam, elas não ouviam, não respondiam, não ouviam o que eles estavam falando. Então isso foi causando assim um desagrado imenso e uma situação muito ruim para ele, né? Confundia-me essas manifestações porque não compreendia que houvesse morrido. Então, ele ficou bastante norteado. Mas diante daquela desnorteamento, o que ele faz? Orei com as forças da fé de um cristão. Ele sempre foi católico e tinha uma participação ativa no estudo do Evangelho. Então, quando ele se sentiu perturbado naquele momento, ele lembrou da oração. Isso é algo importantíssimo, a prece, em qualquer situação da nossa vida. E é bom que nós, já na vida atual, vamos desenvolvendo alguns hábitos que vão nos favorecer na vida espiritual. Um desses hábitos é a prece. Então, diante de uma situação difícil, para tudo, seja lá qual for a situação, para tudo, faz uma prece. Que seja uma prece de 1 segundo, de 1 minuto. A elevação do pensamento a Deus: Senhor, tem misericórdia, me mostra uma luz. Porque na medida que nós vamos nos habituando a fazer isso, na hora do desencarne, o que nós vamos fazer? Diante da perturbação, a gente vai se ver perturbado, vamos orar, a gente vai orar. Porque nós já desenvolvemos o hábito da prece. Então é muito importante esse hábito. E ele orou. E quando ele orou, ele se viu à porta da igreja que ele sempre frequentou. E aí a porta se abriu e ele entrou. Aí ele viu músicos, viu uma cantoria linda, aí alguém sussurrou ao seu ouvido: você está no céu. Aí ele começou a perceber que realmente havia mudado o estado dele. E ele diz que nesse momento, então, um magneto poderoso atraiu-me às cidades desconhecidas. Isso também é algo que os Espíritos nos falam. Quando nós deixamos o corpo, no momento em que nós tomamos consciência da nossa desencarnação, nós somos puxados como que magnetizadamente para um espaço, né? Para o estado onde que nós nos sentimos atraídos através das nossas atitudes, do nosso pensamento, do nosso modo de vida, né? Aí nós somos atraídos. Ivone Pereira conta a história, conta o fato de que ao desencarnar Camilo, né, que é o espírito que auxilia, ao desencarnar ele se sente sugado por uma força irresistível, para o Vale dos Suicidas, porque ele havia sido um suicida e ele estava envolvido naquela energia. E lá
estavam os espíritos. Não é um lugar no espaço, né, gente? Não é um inferno. É um lugar onde pessoas que estão nessas condições permanecem. Não é que existe um lugar físico para receber essas pessoas. As pessoas se reúnem pela força da atração, do magnetismo, do pensamento, e ele foi atraído para aqui. Então, esse magneto, né? E aí ele começa a ver a vida exuberante no mundo espiritual, né? Uma sequência maravilhosa, inteligência, e ele percebe o amor, o progresso, o entusiasmo. Ele viu que ele poderia continuar estudando, que existia um mundo que ele jamais poderia imaginar, né? E com alegria eu vi que fazia parte dos seres vivos e inteligentes da vida. É isso que é. Nós vamos desencarnar e vamos nos ver como seres inteligentes, fazendo parte desse mesmo universo que é a casa do Pai, só trabalhando em planos diferentes. Então a morte representa a mudança de plano nos espíritos, que é como se a gente fosse mudar de cidade. Nós vamos sair daqui do estado do Rio de Janeiro e vamos morar lá no sul. É um estado muito diferente do nosso. Nós temos que levar bagagem lá para o sul, né? Há pouco fazíamos a referência à questão do frio, estava muito frio. Como que as pessoas conseguem viver nos países frios da Europa, nos Estados Unidos? Como conseguem? Né? Então, se nós sairmos hoje de um país tropical e for para um país frio, nós temos que levar bagagem suficiente para isso. E é assim que é o nosso desencarne. Nós vamos deixar a vida física e vamos para o mundo espiritual. E o que de bagagem nós vamos levar? Qual a bagagem que nós precisamos carregar conosco? Né? Então, nós vamos ver que, terminando essa mensagem, ele nos diz o seguinte aqui, ó. E as preces, as lembranças carinhosas, eram como gotas de orvalho que iluminavam, acalentavam a minha alma cheia de dissabores. Então, os nossos entes queridos que estão partindo, vamos lembrar dele com amor, com carinho, os momentos felizes que nós vivemos juntos. Vamos fazer prece por eles, porque olha como ele diz, as preces, as lembranças carinhosas eram como gotas de orvalho que iluminavam, acalentavam a minha alma cheia de dissabores. E a gente já vê relato de outros espíritos como eles sofrem, como seus entes queridos estão aqui na Terra chorando a sua partida, revoltados muitas vezes porque não compreenderam a vontade de Deus na vida daquela pessoa. É difícil mesmo. Nós temos relatos de várias pessoas. Nós temos livros de Zilda Rosim que ela perdeu 3 filhos ao mesmo tempo num acidente. Imagina que situação. Uma mãe perder ao mesmo tempo os 3 filhos num acidente. Então ela conseguiu se reerguer e fazer palestra no Brasil todo, mostrando como foi o sentimento dela de mãe e o que ela fez para superar esse sentimento. E isso serviu de alento aos filhos, de tal forma que ela começou a receber mensagem deles, falando da alegria de ver a mãe trabalhando pelo bem na terra. É isso que eles esperam de nós, que a gente continue trabalhando no bem. E nós agradecemos muito a Deus pela bondade dele na vida do Felipe, da Angélica, que perdendo seus entes queridos, permanecem aqui, trazendo o seu trabalho, a sua colaboração ao serviço cristão na terra. Isso é exemplo que nós precisamos olhar e nos mirar. É assim que Deus espera de nós. Porque é assim que nós vamos dizer: Senhor, eu reconheço a tua sabedoria, a tua bondade e a tua misericórdia. Se isso aconteceu, é porque existe uma causa que hoje eu desconheço, mas no futuro eu poderei saber. E a gente continua trilhando. É fácil? Não é fácil não. É com luta, com dor, com sacrifício. Mas a gente vai indo, né? A gente vai
superando as dores das perdas. Me lembro do Divaldo, certa vez, ele falando que ele já perdeu todas as pessoas da família dele e todos os amigos, que ele está praticamente sozinho aqui na Terra. Ele falou, claro que eu tenho diversos amigos, eu digo daqueles que conviveram comigo mais intimamente. Então veja, isso é uma situação difícil. Inclusive, isso é motivo de suicídio que tem crescido em pessoas há mais de 60 anos, devido às perdas. Começa a perder os entes queridos, saúde, parou de trabalhar porque aposentou-se. Então, essas perdas vão se somando. É preciso encontrar novos caminhos, novos objetivos na vida para continuar vivendo, né? Para continuar trabalhando, porque nós só sairemos dessa terra quando houver terminado o nosso planejamento aqui para esse momento. Quando nós viemos para cá, nós temos um planejamento, e só quando houver terminado nós sairemos, né? Com a graça de Deus, porque segundo Emmanuel, são poucos os completistas, né? Então é preciso que a gente também trabalhe para isso. Então, nessa mensagem lindíssima, né, que nós vamos aprender com esse professor, essa maravilha que é o desencarne. Depois nós trouxemos, são muitas coisas, não vai dar nem para a gente falar tudo, mas é bastante interessante. Esse que eu trouxe aqui, que está escrito no livro Lázaro Redivivo, quem escreveu foi Irmão X, pela psicografia do Chico, e é Advertência Fraterna. Meu amigo, pede você notícia do país onde vivo agora, não a maneira do turista desocupado, mas como aprendiz atencioso dos mistérios da vida. Então veja, ele queria atender ao pedido dos amigos. Estava pedindo notícia, né? Fala, como é que é aí, a cidade, por onde você passa, manda notícia para nós. Não como uma pessoa, como ele diz aqui, um turista desocupado, curiosidade, mas como um aprendiz, né, dos mistérios da vida. E ele vem nos dizer que ele se lembra então de quando ele estava encarnado. E aí os amigos iam para a Europa viajar, né? E aí eles chegavam lá, eles mandavam cartão postal, passavam por Paris, mandavam cartão postal, a torre, os lagos, as montanhas, Suíça, mandavam os cartões para ele. E ele recebia aqueles cartões, ele ficava encantado, né, com aqueles cartões, que ele não estava lá, mas através da fotografia ele podia ver. Hoje nós estamos muito além dos cartões, né? Hoje a gente vai lá no Google Maps e a gente vai até lá no local, inclusive, né? Muito bem. Então, ele nos diz o seguinte, que infelizmente ele não tinha cartões para mandar para nós. Não tinha possibilidade. Ele não sabia como ele poderia falar dessa vida, porque isso depende de uma série de coisas. Ele poderia trazer uma mensagem, por exemplo, de um local e eu ficar achando que eu também estaria lá naquele local e no final eu não estaria, porque isso tudo depende. Então ele diz que ele não tinha condição, né? Olha, movimentamos-nos no sublime universo que somos nós mesmos. E as surpresas são tantas e tamanhas que, a rigor, não temos, por enquanto, o vocabulário imprescindível à moldagem verbal das sensações diferentes. Veja, não existe linguagem que ele possa nos traduzir de forma de um perfeito entendimento de como que vai ser lá. Tenho apenas ideias que lhes envio à mente generosa pelo telégrafo mediúnico, através da psicografia, né? Sei, contudo, que o seu interesse por minha notícia prende-se, acima de tudo, à sua própria situação. Você reconhece que o seu destino será igual ao meu e que talvez, mais tarde, o instante que deverá tomar aquele carro incensado de flores que me transportou aos despojos para a mansão do silêncio, já que minha alma tomara um passaporte devido para a misteriosa e bela região que hoje me serve de moradia. Você está querendo saber porque eu sei que você está querendo
querendo saber do destino que eu tive, que você também vai ter. Vamos chegar num momento lá, nosso despósito vai ficar aqui, nós vamos seguir. Então, como é que vai ser isso? E aí ele diz, em razão disso, tomo a liberdade de sugerir-lhe um roteiro para a viagem. Olha o roteiro que ele vai traçar para a nossa viagem. Antes de buscar qualquer emoção no noticiário, sua necessidade fundamental no momento não é a de informar-se quanto às revelações daqui, mas a de se preparar convenientemente para vir. E aí ele nos fala, nos dá o seu primeiro conselho. Diminua as suas bagagens de natureza terrestre. Esse é o meu primeiro exemplo. Então, nós vamos ver diversas obras, espíritos que sofrem no mundo espiritual, porque deixou documentação aqui desorganizada aqui na Terra. Espíritos que sofrem porque teve que abandonar a casa, a mansão, o carro, as joias, o dinheiro que estava no banco, e ele sofre por causa disso. Né? Então ele está dizendo, diminua as suas bagagens. Na medida do possível, vamos doando. Vamos doar tudo, porque nós temos a nossa necessidade, mas vamos dividindo. Não vamos ficar retendo coisas conosco, porque isso vai servir para nos prender. Quem leu aquele livro, Voltei, do irmão Jacó, ele fala disso. A dificuldade que foi para desencarnar, porque ele morava numa mansão no Rio de Janeiro, imensa, com umas coisas maravilhosas, tanto que depois se tornou um museu que está lá no Rio ainda, né? Então, ele se sentiu, para que o desencarne acontecesse, Bezerra de Menezes, né, que estava junto com a sua filha, teve que levá-lo para uma praia próxima, a fim de que conseguisse fazer o desencarne. Por que isso? Porque tudo aquilo ali estava tendo um poder magnético sobre a sua alma, dificultando a sua passagem. Então ele nos fala isso, diminua suas bagagens de natureza terrestre. Depois ele vem nos falar também, não será mais lógico induzi-lo a pensar nos cuidados do presente para que o futuro lhe seja favorável? Faça o bem quanto seja possível, conserve a retidão da consciência e renda-lhe culto diário. Muita gente fala, mas o espírita tem essa mania de caridade. Não é? O espírita tem mania de caridade, não é mesmo? Mas por que nós temos que nós sabemos? É importante. Na medida que nós estamos fazendo a caridade, estamos doando, estamos ajudando, nós estamos aprendendo desprendimento. Nós estamos aprendendo a doar daquilo que nós possuímos. Isso é um exercício. Para que na hora do nosso desencarne a gente saiba também se despojar de tudo que ficou aqui para continuar seguindo. Porque a vida continua. Né? Então faça o bem quando seja possível, conserve a retidão de consciência e renda-lhe culto diário. Sobretudo se deseja um aviso mais exato, olha o que ele nos diz, desamarre o coração, cortando os liames que o prende à esfera das paixões inferiores antes de soar o toque final. Libertar o nosso coração. Liberta de quê? Da culpa, do medo, né? Libertar, perdoar. Gente, quem é que não foi magoado nessa vida? Eu quero saber se tem alguém. Que eu saiba, ninguém. Quem foi que magoou? Na minha opinião, todos nós somos nós somos um ser em construção, como nos disse o nosso Papa Francisco há um tempo atrás. Nós somos um ser em construção, isso quer dizer que nós vamos errar. E as pessoas vão errar conosco também. Então é preciso que a gente se liberte disso, perdoa, compreendendo que isso faz parte do estágio evolutivo que nós estamos. Muitas vezes as pessoas fazem maldade, não é porque elas são maldosas, é porque elas estão no fundo com medo. Então, é muita situação que está envolvendo a vida das pessoas de maneira geral que as fazem agir de uma forma ou de outra. Perdoar é o caminho. Não se descuide, traça o seu roteiro e siga-o. Olha o foco. Foco em quê? Na vida futura.
Foco na nossa transformação moral, foco no estudo de nós mesmos, observar as nossas atitudes. Nossa, mas dessa vez, como que eu falei aquilo? Mas como que eu estou agindo? Olha esse sentimento que eu estou tendo, eu estou me descobrindo. Não tem nada de errado nisso, eu sou um ser imperfeito ainda. Não tem nada de errado em me descobrir. Na medida que eu me descubro a pessoa que eu sou, eu tenho mais possibilidade de ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Porque aí eu digo, não, mas esse comportamento é horrível, porque eu vi na outra pessoa ela agindo desse jeito e eu achei horrível, então eu vou tomar todos os cuidados, porque eu não quero fazer dessa forma. Isso é conhecimento, isso é mudança que nós vamos operando na nossa vida. Não perca tempo, não perca tempo. Nos diz isso. E como nós estamos já no final, né, foi tão rápido que eu trouxe mais assuntos, mas foi tão rápido. Eu quero terminar aqui, sabe, com uma poesia que é uma linda, lindíssima. Meimei nos conta que essa pessoa, que é Clotilde Francisca, ela foi educadora e ela contou a história desse palhaço. Que ela teve conhecimento dessa história quando ela era ainda, né? E ela contou essa história. Quando terminou a reunião, eles pediram, Clotilde, escreve pra gente alguma coisa sobre isso. E ela escreveu essa poesia. Essa poesia lindíssima. Toda vez que eu ouço eu choro, porque de tão linda que ela é. Então eu vou ler para vocês. Titino. O espetáculo continua. Tem um livro infantil, a gente que trabalha esse livro com as crianças, precisa ver que coisa linda que fica. É muito bonito isso daí. Segue Titino doente, segue sempre, rua em rua. Nem ele sabe onde mora, só sabe que continua. Continua caminhando com vontade de chegar. Chegar aonde? Sozinho, não tem a porta de um lar. Escora-se unicamente no cajado que se aferra, guarda 90 janeiros no corpo inclinado à terra. Todo o rosto encarquilhado, parecem rugas de cera, fora somente o palhaço, em muitos circos vivera. Nesse dia estava aflito, sentia dores sem conta, tinha mais frio, mais febre, trazia a cabeça tonta. Se tivesse, anotava, tristemente a refletir, uma esteira e um cobertor, um quarto para dormir. Lembrava a infância risonha, no rancho humilde e de bem posto, o pai cultivando a roça, a mãe a beijar-lhe o rosto. De manhã, café à mesa, pão com manteiga em sacola, depois as rixas alegres entre os colegas da escola. Após a morte dos pais, levado por Deus ao céu, fez-se menino de circo, seguindo de del em del. Criou-se nele um palhaço, brincava de cena em cena, agora remunerava as piruetas de arena. Deram-lhe o nome Tintino, isso talvez porque usasse toda vez que se exibia diversas tintas na face. Recordava as grandes noites, a música alvoraçada, as palmas, chapéus em flores e os gritos da petiçada. Quando mais ampla era a festa, quanto aplauso, quanta gente. Depois, enfermo e cansado, era Tintino somente. Começara a chuva leve, sob indomável temor. Decidiu-se a procurar quem lhe desse um cobertor. Vinha a noite sob a ponte em que há muito residia, enfrentaria deserto, geada com ventania. Foi ao próximo armazém e pediu, recebendo um não, e o dono ainda acentuou: saia daqui, beberrão. Cachaça? Nunca bebi, disse o pobre amargamente, mas o chefe replicou: caia fora, siga em frente.
Um homem que observava acrescentou do balcão: este velho é conhecido, era palhaço e ladrão. Não se ouviu qualquer resposta do infortunado pedinte. Foi-se Tintino em silêncio bater a casa seguinte. Respeitoso, pôs-se à porta e Dona Estela, a viúva, pediu em nome de Deus mostrar receio da chuva. Dona Estela resmungou: vá-se, patife indecente, você viveu na folia, sem folia que se aguente. O pobre mudou de rumo, foi ao bar do João da Lua, mas João disse aos empregados: jogue Tintino na rua. Um moço de corpo enorme, o lutador Maturino, tomou de grande vassoura e avançou sobre Tintino. Tintino arrastou-se a custo, pôs-se ao longe na calçada, recebera nas costelas vigorosa vassourada. Caíra a noite chuvosa, quantos carros em vai e vem. Tintino queria amparo, mas não surgia ninguém. Meia-noite, trevas densas, sobre a pedra fraco e mudo, o pobre nada mais se erguera. O vento gelava tudo. Se pudesse, gritaria, em vão tentava falar. Quem lhe traria remédio? A dor no peito sem ar. Por fim, dormiu e sonhou que estava como queria, renovado e bem disposto numa noite de alegria. Escutou alguém cantando, que linda voz, de quem era? Viu-se em noite enluarada com cheiro de primavera. A roupa nova que usava, de tão bela parecia, toda tecida de prata, mais clara que a luz do dia. Seguia a estrada em flores, admirado por vê-las, e andando achou-se ante um circo, todo enfeitado de estrelas. Pediu entrada e ouviu logo as palmas de muito povo. Crianças vinham em bando para abraçá-lo de novo. Onde estaria? Indagava. Em que formoso país? E embora seguindo a esmo, o pobre ria feliz. Ouvia-se música em festa. Quis trabalhar prazeroso. Entretanto, a criançada vibrava no picadeiro. Um moço surgiu à frente e falou-lhe, dando-lhe a mão: Tintino, você chegou à grande libertação. Você construiu no circo, servindo de bom humor, a senda que o trouxe agora ao reino de paz e amor. Que vejo, gritava ele. O bando de amigo, explicava, são as crianças da terra a quem você consolava. Mas além é a multidão que trabalhava e sofria, para a qual você levava o pão da luz da alegria. O céu vela sobre todos, não há serviço infecundo. Eu sei que você chorava, embora alegrando o mundo. Há quem reclame dos outros recreações sem medidas, sem ver que os outros caminham por lágrimas escondidas. O circo pagou a graça que você distribuiu, mas Deus lhe premia agora as dores que ninguém viu. Tintino, em pranto, indagou ao moço vestido de luz: diga, Senhor, quem me fala? Ele disse: eu sou Jesus. Tintino abraçou-se a ele e ele abraçou-se a Tintino. No alto fez-se uma estrela aberta em fulgor divino. Amparado por Jesus, ia-se o terno palhaço, crendo fitar nas estrelas trapézios soltos no espaço. Vós cantavam de manso, no caminho em brilho em flor. Deus engradeça na vida a fonte do eterno amor. No outro dia, uma senhora viu Tintino olhando alto, mas verifica, o mendigo morrera à beira do asfalto. No rosto imóvel parava uma expressão de criança que tivesse adormecido numa festa de esperança.
Que Jesus nos abençoe. Bom, é um tema realmente para que a gente possa reflexionar e tem muito assunto para comentar, né? Agradecemos a Solange pelo carinho, pelo trabalho apresentado, realmente em vistas aos desafios que nós estamos enfrentando no momento, é sempre bom ter o poder da doutrina espírita, né? Da consolação da doutrina em suas palavras, em suas mensagens, para nos trazer o conforto, né? Para trazer-nos acalanto. E como ela falou também, através da oração, através da prece, para que a gente possa buscar esse conforto também. Aproveitando, nós estamos fazendo a campanha do agasalho, o frio está vindo aí, né? O inverno está chegando. Então, aqueles que desejarem, já podem doar um cobertor, algum agasalho. A casa está aberta às quartas, aos sábados e aos domingos. Quartas-feiras à noite, né, 19h30, ao sábado pela manhã, o grupo da sopa, e hoje, no domingo, também pela manhã, às 9 horas. Lembrando que a gente está funcionando presencialmente, conforme o decreto, né? Então, todo o regulamento, todo o decreto está sendo respeitado com um documento que está lá, né? Álcool gel, distanciamento das cadeiras, aferição da temperatura. Então, toda a segurança ela está sendo vista e avaliada aqui na nossa casa. Então, vocês são bem-vindos. Mas também lembrando que também nós estamos também transmitindo no Facebook ao vivo nas palestras de quarta e domingo, e no dia seguinte ele vai direto para o YouTube, né? Dá para você assistir com calma em casa, com tranquilidade. Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita que nos foi dada de receber essa palavra, de receber essa mensagem, para que a gente possa acalentar os nossos corações e buscar forças para prosseguir em frente rumo aos nossos objetivos, que é traçar o caminho da construção desse homem novo, retirando as mazelas do homem velho para contribuir com a regeneração desse planeta. Que nós possamos, através dessas palavras, tornar sentido, motivo para a construção desse ser. Pedimos também amparo e proteção a todos os amigos, familiares que estão passando por provas difíceis, e que eles possam, através dessas vibrações de amor, enaltecer na força, no consolo da doutrina, da mensagem, para que a gente possa continuar com a nossa trajetória, com os nossos objetivos. Ampare nossa comunidade, ampare nosso município, ampare o país, ampare o mundo que está passando por essa enfermidade, mas como nós já sabemos, é uma oportunidade e vai passar. Que o Senhor nos abençoe, todos os propósitos dados, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui estudando, trabalhando, para que a gente possa construir essa regeneração conosco. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejaram passe, só aguardar. Bom dia a todo mundo.